Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje montei para vocês um modelo bem delicado utilizando a técnica vagonite e o ponto alinhavo. Então, modelo bem delicado, olha o efeito visual lindo que ele tem, fácil e gostoso de bordar. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão conseguir fazer trabalhos lindos. Esse modelo tem 61 quadradinhos de altura, então é um modelo para você bordar em barrados e toalha. Mas você também pode diminuir um pouquinho e deixar ele com 59. Mas é um modelo que vai ocupar todo o barrado da sua toalha. Você vai escolher um tom mais escuro, combinando com a cor da toalha que você escolheu, e um segundo tom mais claro. Esse segundo tom pode ser a cor branca, se ela destacar na cor da sua toalha. Aqui eu bordei com o azul marinho e o azul bebê. Então, você vai fazer essa combinação de cores para você conseguir esse efeito visual lindo que esse trabalho tem. Eu utilizei 3 vezes o comprimento de linha para fazer o vagonite e 2 vezes o comprimento de linha para fazer o ponto alinhavo. Então, em todas as carreiras de ponto alinhavo, eu utilizei 2 vezes o comprimento e no vagonite utilizei 3 vezes o comprimento. Eu bordei em um pedaço de tamine comum, que é aquele tamine maior. Quando você bordar direto no barrado da toalha, você vai utilizar um pouquinho menos de linha. Então, a partir da primeira carreira que você bordar, você já consegue saber a quantidade exata de linha para bordar todas as outras carreiras. Mas essa é a média de linha que você vai utilizar. Estou utilizando aqui a linha Cleia 1000, que é aquela linha de crochê mais fina, mas você pode utilizar a marca de linha que você mais gostar. A minha amostra, ela está medindo 30 centímetros por 16, mas você pode bordar direto no barrado da toalha. Você inicia encontrando o centro do seu barrado, tanto na altura quanto na largura, e vai encontrar o quadradinho do centro. Para o seu desenho ficar bem centralizado, esse primeiro quadradinho, ele precisa ser um quadradinho horizontal. Porque o nosso bordado vai começar um quadradinho vertical à sua esquerda. Então, você tem o quadradinho do centro, começa no primeiro quadradinho vertical da sua esquerda e vai bordar 3 pontos em linha reta. O vagonite, para quem não conhece, ele é bordado somente nas tramas verticais, aquelas 2 tramas mais altas, e ele não tem avesso. Você passa pelas 3 tramas, divide a linha, vamos bordar um lado, depois o outro. E vamos começar fazendo a primeira florzinha. Você vai inverter a ponta da sua agulha. Então, você está bordando para o lado esquerdo, inverte a ponta da sua agulha. Você tem esse último quadradinho que você bordou. A partir de um quadradinho antes, você vai nessa mesma reta, ó, pular uma trama e bordar na próxima. A gente só conta as tramas verticais. Então, a partir da segunda trama, pula uma trama vertical, borda na próxima com a ponta da agulha invertida. Agora, volta a ponta da agulha na direção correta e volta nessa última trama que você bordou. Você vai fazer uma argolinha e a ponta dessa argolinha precisa fazer reta, ó, com a segunda trama. Então, você pula uma trama, borda na próxima e volta aqui na última trama que você bordou. Agora, nós vamos bordar uma trama na diagonal. Então, é só você bordar aqui uma trama na diagonal, ou você conta um quadradinho à frente, um quadradinho acima, a maneira que você acha mais fácil. E nós vamos fazer outra argolinha. Sempre que a gente vai fazer a argolinha, a gente inverte a ponta da agulha. Então, nessa mesma reta, ó, do mesmo jeito, ó, pula uma trama vertical e borda na próxima. Então, fazendo bem devagar, para ninguém se perder. Então, agora volta a ponta da agulha na direção correta e volta para o mesmo lugar. Agora, volta naquela carreira principal, ó, seguindo essa mesma reta, ó, é só bordar a próxima trama na diagonal, ou conta um quadradinho abaixo, um quadradinho à esquerda. E vamos fazer agora a última argolinha. Quando fizemos essa argolinha, nós contamos a partir dessa trama que a gente estava, uma trama antes. Como a gente está fazendo agora do outro lado, a partir dessa trama que você está, você vai contar uma trama depois, ó, essa que ainda não está bordada. Então, você tem essa trama aqui da frente, você vai pular uma trama
e bordar na próxima. Só que como vamos fazer a argolinha, você borda com a ponta invertida. Então, é só bordar, ó, uma tama vertical à frente, na mesma reta, pula uma tama vertical, borda na próxima. E depois volta para o mesmo lugar com a ponta da agulha na direção correta. Essa tama que você voltou é a primeira. Você vai fazer agora uma linha reta de 6 tamas. Então, esse é o passo a passo da flor que você vai fazer. Então, vou repetir aqui mais uma vez. Depois que você bordou as 6 tamas, você tem essa última tama que você bordou. Você sempre começa contando uma tama antes. Inverte a ponta da agulha. Você tem essa tama, uma tama antes dessa última que você bordou. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda na próxima. Com a ponta da agulha invertida, porque a gente vai fazer a argolinha. Volta para o mesmo lugar, com a ponta agora certa. Agora é aquela contagem da diagonal. Uma tama na diagonal, ou um quadradinho à frente, ou um quadradinho acima. Inverte a ponta da agulha, nessa mesma reta, pula uma tama vertical, borda na próxima. Volta a ponta da agulha e volta para o mesmo lugar. Agora, volta naquela carreira principal. Ou conta um quadradinho abaixo, um quadradinho à frente. Quando você vai fazer a terceira pétala da nossa flor, você sempre conta a partir de uma tama vertical à frente. Então, a partir, ó, de uma tama vertical à frente, do mesmo jeito, inverte a ponta da agulha, nessa mesma reta, pula uma tama, borda na próxima. Volta a ponta da agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar e faz uma linha de 6. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Chegando ao final do seu barrado, você vai esconder essa linha dentro da bainha. O vagonite, ele não tem arremates durante o bordado, então você vai fazer esse passo a passo, chegando bem próximo ao final do seu barrado. Vai colocar a sua agulha em cima da carreira que você acabou de bordar. Você entra com a sua agulha dentro da bainha, vira a sua agulha sem sair da reta. Vai passar a agulha por dentro da toalha, dentro da bainha da toalha, vai puxando e o final aqui, ó, vai ficar em linha reta, ó. Depois passa por dentro da bainha e corta a próxima. Esse é o arremate que você vai utilizar no vagonete. Agora, vamos bordar o outro lado. Vamos fazer juntas também o outro lado. Então, só para ninguém ficar em dúvida. Já bordamos aqui 3 tamas, vamos bordar mais 3. Então, 1, 2, 3, para formar aqui as 6 tamas em linha reta. E agora, a gente faz o mesmo passo a passo. Inverte a ponta da agulha, a gente está bordando para a direita, então inverte agora para a esquerda. Você tem essa última tama, você sempre começa contando uma tama antes. Agora, nessa mesma reta, você pula uma tama vertical, borda a próxima. Volta a ponta da agulha na direção correta e volta para o mesmo lugar. Agora é aquela tama em diagonal. Ou você conta aqui a diagonal, ou um quadradinho à frente, um quadradinho acima. Inverte a ponta da agulha, nessa mesma reta, pula uma tama, borda na próxima. Volta para o mesmo lugar, a ponta da agulha na direção correta. Agora, você volta dessa carreira principal, ou conta um quadradinho abaixo, um quadradinho à frente. Agora, vamos fazer a última pétala. A última pétala, você sempre conta a partir do quadradinho da frente, onde você ainda não bordou. Então, você tem essa tama, tem a tama da frente, sempre tamas verticais, inverte a ponta da agulha, nessa mesma reta, pula uma tama, borda na próxima, volta a ponta da agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar e faz uma linha de 6. Então, vamos fazer mais uma vez, depois a gente já faz a segunda parte. Inverte a ponta da agulha, a partir dessa última tama, começa uma tama antes, nessa mesma reta, pula uma tama, borda na próxima.
Volta a ponta da agulha na direção correta e volta para o mesmo lugar. Agora, você vai bordar aquela tama da diagonal. Ou borda a tama da diagonal, ou um quadradinho à frente, um quadradinho acima. Inverte a ponta da agulha, pula uma tama, borda na próxima. Volta para o mesmo lugar. Agora, volta naquela carreira principal, ou um quadradinho abaixo, um quadradinho à frente. A última ponta, você conta a partir da tama vertical à frente. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda na próxima. Volta para o mesmo lugar e faz a linha de 6. Também vai fazer isso em todo o comprimento e vai esconder a linha dentro da bainha. Agora, vamos fazer a segunda carreira. Para ficar mais fácil, você pode escolher o lado direito da sua toalha, escolhe essa linha de 6 tamas mais próxima ao final do seu barrado, passa pelas mesmas tamas, as mesmas 6 tamas. Agora, vamos fazer esse mesmo passo a passo para o outro lado. A gente está bordando para a esquerda, então vira sua agulha ao contrário. A partir de uma tama antes, nessa mesma reta, você pula uma tama, borda na próxima. É o mesmo passo a passo. Volta para o mesmo lugar. Agora, aquela linha da diagonal. Ou você já conta aqui a diagonal, ou um quadradinho à frente, um quadradinho abaixo. Inverte a ponta da agulha. Nessa mesma reta, pula uma tama vertical, borda na próxima. Volta para o mesmo lugar. Borda a mesma tama da outra pétala, agora já ficou mais fácil. A partir de uma tama à frente dessa que você acabou de bordar, nessa mesma reta, pula uma tama, borda na próxima com a ponta da agulha invertida. Volta para o mesmo lugar e borda as mesmas 6 tamas. Vou mostrar aqui mais uma vez. Inverte a ponta da agulha, a partir de uma tama antes, você pula uma tama, borda na próxima. Volta para o mesmo lugar. Agora, aquela tama da diagonal. Conta um quadradinho à frente, um quadradinho abaixo. Nessa mesma reta, pula uma tama vertical, borda na próxima. Volta para o mesmo lugar. Também borda a mesma tama da outra pétala. A partir de uma tama à frente, nessa mesma reta, você pula uma tama, borda na próxima. E depois passa pelas mesmas 6 tamas. Vai fazer isso em todo o comprimento, fechando todas as flores. Se você ficou com uma flor do seu lado direito sem bordar, então vou fazer aqui uma vez o passo a passo. Vamos começar fazendo a pétala da esquerda. Então, você tem essa última tama, a partir de uma tama antes dela, essa mesma reta, pula uma tama, borda na próxima. Volta para o mesmo lugar. Agora, aquela tama da diagonal, ou um quadradinho à frente, um quadradinho abaixo. Inverte a ponta da agulha, pula uma tama, borda na próxima. Volta para o mesmo lugar. Borda a mesma tama da outra pétala. Inverte a ponta da agulha, a partir de uma tama à frente, você pula uma tama, borda na próxima. Volta a ponta da agulha em direção correta e passa pelas mesmas 6 tamas. Também faz isso em todo o comprimento e faz o mesmo arremate dentro da bainha. Agora, vamos começar o ponto alinhavo, que é o ponto mais fácil aqui do nosso bordado. Você vai dobrar de novo ao meio o seu barrado, vai encontrar de novo aqui o centro do barrado. O ponto alinhavo, ele não acompanha as flores. Então, você dobrou, centro, encontra aqui o centro do barrado. Agora, você vai fazer a contagem a partir da carreira do vagonete. Você tem, ó, essa carreira onde você bordou, a partir
da carreira de baixo, o quadradinho de baixo, você tem esse primeiro furo. Você vai contar 8 furos para baixo, se você for bordar o barrado de 61 quadradinhos. Se você quiser que seu bordado fique com 59 quadradinhos, você vai contar 7. Então, aqui eu vou contar 8, o meu desenho vai ter 61 quadradinhos de altura. Então, vou contar a partir desse furo. Você tem a carreira do vagonete, a partir de um furo abaixo. Ele é o primeiro, você conta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você dobra e encontra aqui o centro, ó. Então, dobra na largura e encontra o furo do centro. Você precisa começar no furo do seu lado esquerdo. Então, esse furo aqui que eu marquei é o furo do centro quando eu dobrei a toalha. Contei os 8 furos, só que o bordado, ele começa, ó, um furo à sua esquerda, para ele ficar bem centralizado. Vai sair nesse furo de baixo para cima. Então, essa primeira contagem aqui é mais importante, para o seu desenho ficar bem centralizado. E as outras carreiras vão seguir ela. Divide a linha, vamos bordar um lado depois o outro. A nossa contagem do ponto alinhavo, ele é feito sempre pulando um furo e entrando no próximo. Primeiro você faz essa contagem fazendo uma linha na vertical e depois você conta essa mesma contagem na horizontal. Então, você pula um furo e entra no próximo. Agora, na horizontal, você pula um furo, sai no próximo. É só essa contagem que a gente vai fazer. Então, mais uma vez, nessa mesma reta, pula um furo, entra no próximo, depois na horizontal. Pula um furo, sai no próximo. Essa é a única contagem. Pula um furo, entra no próximo e depois pula um furo, sai no próximo. Todos os fios têm que ficar na vertical. Nós vamos bordar aqui 5 fios. Pula o furo, entra no próximo. Então, só a mesma repetição. 4, 5. Quando você borda aqui os 5 fios, então aqui comecei com a cor mais clara. Nós vamos fazer uma grade seguindo essa mesma contagem. Agora, depois que você desce 5 fios, nós vamos subir 5. Então, mesmo passo a passo. Pula o furo, entra no próximo, depois na horizontal. Pula o furo, sai no próximo. Então, sempre primeiro conta na vertical, pula o furo, entra no próximo. Depois conta horizontal. Pula um furo, sai no próximo. A sua agulha sempre fica na horizontal. E de novo, vai contar aqui 5 fios. Esse de baixo já é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Fez os 5 fios, vai começar a descer. Do mesmo jeito que a gente fez lá no início. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Esse do alto é o primeiro, você vai descer 5. E vai fazer isso em todo o comprimento. Sempre descendo 5 fios, depois subindo 5 fios, quantas vezes couberem no seu barrado. É um ponto bem fácil de fazer. O ponto alinhavo é muito gostoso de bordar. Então, é só esse o passo a passo que você vai fazer. Se você conseguir chegar bem próximo à sua bainha, você pode fazer o mesmo arremate do vagonete. Só que você vai fazer esse arremate pelo lado avesso da sua toalha. Você passa a sua linha para o lado avesso, para encerrar esse ponto. Vem para o avesso do trabalho, ó. O ponto alinhavo, ele vai ter o avesso com as linhas na horizontal. Então, você fica com linhas verticais do lado direito, linhas horizontais do lado avesso. E pelo lado avesso, você faz o mesmo arremate. Ó. Coloca a sua agulha na direção onde está a linha que você acabou de bordar, entra dentro da bainha, passa a sua agulha por dentro da bainha e puxa, e vai encerrar dessa maneira. Então, você encerra pelo lado avesso. Se você não chegou próximo à bainha para fazer esse arremate, você pode fazer um nozinho nesse último ponto, ou você borda aquelas 4 tramas, como eu sempre mostro nas aulas. Borda as 2 tramas mais altas, igual no vagonete, próximo à sua linha, mais uma trama dessa carreira, pode ser a carreira vertical ou horizontal. Na carreira ao lado, borda mais uma trama,
Então, aqui eu travo o arremate, ó, quando eu mudo de uma carreira para outra, eu travo o arremate. E bordo uma quarta trama nessa segunda carreira. Então, 2 tramas em uma carreira, 2 tramas em outra. Então, você escolhe aquele arremate que você acha melhor e que você sente mais segurança. Agora, nós vamos pegar a linha que a gente deixou reservada do outro lado e vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Nós iniciamos o nosso bordado naquele furo da esquerda. Então, agora você pula um furo, que é aquele furo do centro, e sai no furo da direita. Então, por isso que no início a gente fez a contagem. Encontramos o centro e começamos a bordar do lado esquerdo. Porque agora a gente precisa pular um furo para começar no próximo. E segue a mesma contagem. Pula um furo, entra no próximo. Depois, na horizontal, pula um furo, sai no próximo. E o mesmo passo a passo. Vai descer 5 vezes, depois vai subir 5 vezes. Vai fazer isso também em todo o comprimento do trabalho. Então, vou terminar aqui essa linha de 5, para mostrar para vocês como começar a subir. Mas também é um passo a passo bem simples, é só repetição. Então, desci aqui os 5 fios, do mesmo jeito, pulo um furo, sai no próximo. E para começar a subir, é só contar agora na outra direção. Pulo um furo, entra no próximo. Pulo um furo, sai no próximo. Pulo um furo, entra no próximo. E vai subir também 5 vezes. Vai fazer esse zigue-zague, ó, em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a segunda carreira. São 2 carreiras da cor clara, 2 carreiras da cor escura. Você borda comigo todo um lado, depois você espelha esse mesmo passo a passo para o outro lado. Se você tiver dificuldade em espelhar o desenho, depois que você bordar as 4 carreiras e ponto alinhavo de um lado, você volta o vídeo a partir dessa carreira que eu acabei de mostrar, vira o seu barrado e segue o mesmo passo a passo. Então, agora é só repetição, um ponto bem fácil de você acompanhar. Você vai escolher essas 2 tramas mais baixas. Pode ser do centro dividido a linha, pode ser da lateral, escolhe a maneira que você acha mais fácil. Você escolhe aqui a trama do seu lado esquerdo, você vai pular um furo e vai sair de baixo para cima no próximo. E vai fazer o mesmo passo a passo. Aqui nós subimos 5 pontos, então aqui a gente vai descer 5. Do mesmo jeito, pula um furo, entra no próximo, depois pula um furo, sai no próximo. Agulha sempre na horizontal. E vai descer aqui também, ó, 5 fios. Então, tem 2, 3, 4 e 5. Depois que você faz aqui os 5 fios, começa a subir. Pula o furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. O mesmo passo a passo que você já fez na primeira carreira. Agora é só repetição. É somente essa contagem que a gente vai fazer. Vai subir aqui também 5 fios, onde você vai encontrar com aqueles 2 fios mais baixos da primeira carreira. Você também vai encontrar com os 2 fios, ó. Então, todos eles vão fazer reta. E você vai fechar, ó, os balõezinhos. Chegou aqui no alto, pulei um furo, sai no próximo. Agora, eu vou começar a descer de novo. Pulo um furo, entra no próximo, pulo um furo, sai no próximo. E de novo, vai descer aqui os 5 fios. Então, aqui você vai formando aqui, ó, os balõezinhos, ó. E fechando aqui os desenhos em todo o comprimento. Do outro lado, a mesma coisa, como a gente começou desse fio do lado esquerdo, você pula um furo e sai no próximo. Você vai terminar desse lado também do mesmo jeito que você terminou o outro. Então, pula o furo, entra no próximo, pula o furo, sai no próximo. Do mesmo jeito, desce 5 fios, depois sobe 5, seguindo a mesma contagem. E vai terminar do mesmo jeito que você terminou do outro lado. Então, aqui eu subi 5 fios. E aqui eu termino descendo 5 fios. Sempre do lado contrário. E também vai fazer isso em todo o comprimento até o final do seu barrado. Então, estão prontas aqui as 2 primeiras carreiras da cor clara. Agora, vamos fazer as 2 carreiras da cor escura.
Para começar a carreira da cor escura, você vai escolher os 2 fios da parte mais alta. Então, aquela hora a gente escolheu os 2 fios da parte mais baixa, agora da parte mais alta. Escolhe o fio do lado esquerdo. E dessa vez, você vai pular 3 furos e sair no furo 4. Então, pula 3 furos. 1, 2, 3 e sai no furo 4. Sai de baixo para cima. Também pode bordar um lado depois do outro, pode começar da lateral, a maneira que você acha mais fácil. E vamos fazer o mesmo passo a passo. Você pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Exatamente o mesmo passo a passo. E vai descer aqui 5 fios. Tem 3, 4, 5. O mesmo passo a passo que você fez. Desceu aqui os 5 fios, agora vai subir 5. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Então, tem aqui o primeiro, pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Segundo, terceiro, quarto, quinto fio, que faz reta com aquele fio mais alto. Subiu os 5 fios, agora começa a descer 5. E também vai fazer isso em todo o comprimento. Fazendo o mesmo zigue-zague, subindo 5 fios, descendo 5 fios, igual você fez nas outras carreiras. Depois você faz a mesma coisa do outro lado. Então, volta lá no início, nós começamos do fio do lado esquerdo. Então, agora você pula o furo, sai do lado direito e faz o mesmo passo a passo. Pula o furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. E de novo, vai descer aqui as 5 vezes, seguindo esse mesmo passo a passo. Então, tem aqui a terceira, a quarta e a quinta vez. Sempre que você bordar o quinto fio, ele vai fazer reta com esses 2 fios a cor clara. Desci aqui os 5 fios, pula o furo, sai no próximo, começa a subir. Mesmo passo a passo. Sempre conta um furo, sempre pula um furo, entra no próximo na vertical e depois pula um furo, sai no próximo na horizontal. E também vai subir aqui 5 vezes. Então, você vem fazendo o mesmo zigue-zague, sempre subindo 5 fios, descendo 5 fios em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a última carreira, que também era cor escura. Você escolhe esses 2 fios da cor escura mais altos. Então, você tem os 2 fios mais altos e esses 2 fios mais baixos. A partir do fio do lado esquerdo, desse fio mais alto, você vai pular 3 furos e sair no furo 4. 1, 2, 3, ó, pula 3 furos e sai no furo 4. Sai de baixo para cima e vamos fazer o mesmo passo a passo. Sai na reta do fio do lado esquerdo e segue o mesmo passo a passo. Pula um furo, entra no próximo, na vertical, e depois na horizontal você pula um furo e sai no próximo. E também vai descer aqui 5 fios. A única diferença dessa vez é que o terceiro fio, ele vai ser o mesmo fio da carreira clara. Então, você fez aqui 2 fios, você pulou um furo, saiu no próximo. Quando você contar na vertical, você pular um furo, entrar no próximo, vai ser o mesmo fio da cor clara. Depois pula um furo, sai no próximo. Então, fiz aqui as 3 linhas, ó. Agora a quarta e a quinta, que vai fazer reta com aquela linha mais baixa. E agora sobe 5. Pula um furo, entra no próximo, a primeira vez, a segunda e a terceira é a mesma linha da cor clara. Então, sempre o terceiro fio fica junto com o fio da cor mais clara. Vai subir aqui as 5 vezes, que vai fazer reta com aqueles 2 fios escuros mais altos. Começa a descer
E também vai fazer isso em todo o comprimento, fazendo zigue-zague de 5 em 5, igual você já fez nas outras 3 carreiras. Agora, para encerrar, vamos fazer o outro lado. Então, a gente volta aqui onde iniciamos. Começamos nesse fio aqui mais alto, você pula o furo, sai no próximo. E vamos fazer agora o lado direito. Então, na vertical, pula um furo, entra no próximo. Na horizontal, pula um furo, sai no próximo. Esse é o primeiro fio. E agora, o segundo. E o terceiro sempre vai ficar junto com o fio mais claro. Então, tem aqui o terceiro, o quarto e o quinto fio. E também vai fazer o zigue-zague em todo o comprimento, sempre subindo 5 fios, descendo 5, igual a gente já fez nas outras carreiras. Então, agora você vira a sua toalha e segue o mesmo passo a passo, fazendo desde a primeira carreira do ponto alinhavo, fazendo o mesmo passo a passo do outro lado. Assim que você terminar de bordar os dois lados, você tem esse resultado. Então, olha que desenho mais bonito. Vocês sabem que eu gosto de escolher modelos que têm efeitos visuais diferentes. Então, ele tem um efeito, ó, visual muito bonito. Quando você bordar na toalha, se você escolher um tom branco também, vai dar um realce maior ainda no trabalho. Então, é um modelo que fica muito bonito, é muito gostoso de bordar, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. O avesso, ele fica com os fios, ó, na horizontal, então o lado direito vertical, o lado avesso horizontal, você faz todo o avesso, ó, no mesmo sentido, para ficar também com o avesso correto. Então, o trabalho que é muito gostoso e fica muito bonito. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo Vagonite com ponto alinhavo para barrados de toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma aula nova. São sempre técnicas, modelos diferentes. Estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.